Olá, meu povo de Deus. Desejo de todos vocês a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Hoje eu quero deixar para vocês um texto bíblico, onde que está relatado lá no profeta Isaías, no seu capítulo 8, versículo 12, onde que nós podemos procurar entender o que Deus quer falar conosco sobre esses dias atuais, da qual nós estamos vivenciando esses tempos difíceis, períodos difíceis, situações difíceis, onde que todos os povos, todas as línguas, todas as etnias, tribos do mundo inteiro está passando ao ponto de muitos decidirem, a ciência junto com o governo, junto com a própria população, de se isolarem, porque esse período que estamos vivenciando não está sendo fácil nem para todos. Muitos estão sofrendo, muitos estão chorando, outros vivem angustiados, com medos, com pavoros. E muitos procuram enfrentar, porque tem que continuar a vida. E o que nós temos que fazer? Qual que é a atitude que nós temos que tomar? Sabemos que Deus, através da sua mensagem, Ele fala que tem momentos na nossa vida que nós temos que ficar em nossas casas, cada família, cada um ficar nos seus aposentos e deixar que isso Deus resolve. Podemos recordar lá no Egito, quando o povo estava saindo já de prontidão para a terra prometida, mas ainda havia um mar para atravessar, e eles tinham que ficar nas suas casas porque passaria um anjo da morte, e aquela casa que tinha a marca do cordeiro nas suas portas ficariam protegidas, e o mal não ia acontecer naquela residência onde tinha a marca do cordeiro. E todos nós sabemos que hoje, como igreja, nós sabemos que essa marca do cordeiro se chama Jesus Cristo em nossa vida. Somos templos, somos a morada de Cristo, e sabemos que Deus nos guarda. E esse versículo ele trata como um alerta onde que Deus fala para o profeta Isaías que sobre a conspiração, que nós não devemos se juntar. Nós devemos prestar atenção do que essa conspiração pode fazer com a nossa vida. Então Deus ali chega para o profeta Isaías e relata da seguinte maneira. Ele fala assim para
o profeta Isaías, que diz assim, Isaías capítulo 8, versículo 12, que não chame conspiração tudo que esse povo chama conspiração. Não temas aquilo que eles temem e nem se apavorem. O que nós podemos ver que Deus está falando para o profeta Isaías que não chamem de conspiração tudo que esse povo chama de conspiração. Muitos falam assim, mas é o povo que está falando, se é o povo que está falando é a voz de Deus. Mas nem tudo que o povo possa falar é a voz de Deus. Não chame conspiração tudo que esse povo chama conspiração e não tema aquilo que eles temem e nem se apavorem. Nesse contexto aqui de Isaías, é que o rei de Israel ele estava querendo fazer aliança com outros reis, principalmente aqui o rei da Síria, para eles poderem guerrear. Então o que o rei fazia? O rei estava chamando o povo para ir para a batalha, sabendo que todo Israel primeiramente tinha que fazer o quê? Colocar Deus à frente da batalha. Então o rei aqui já queria levantar algo como uma conspiração. De procurar fazer um trama, né? O que significa conspiração? Conspiração é um ato, é um efeito de tramar alguma coisa. Então o rei aqui queria tramar algo que Deus já estava atento. Estava falando para o profeta Isaías que nós não devemos chamar de conspiração tudo aquilo que o povo chama de conspiração. E não temas aquilo que eles temem e nem se apavorem. É um descanso em Deus. Sabemos que há muitas teorias, né, que podem conspirar. Uns falam de uma forma ali, outros falam de outra forma de lado de lá. Um quer jogar culpa em cima do outro, o outro quer falar que é influência, é algo secreto, é algo enviado, é algo planejado. Alguém está fazendo uma teoria da conspiração sobre esses acontecimentos nesses últimos dias. Aí o que eles fazem? Eles jogam na mão do povo. E muitos sem discernimento, sem parar para pensar, porque estão todos apavorados, estão todos, né, com medo. Eles entram nessa onda da conspiração. E Deus está falando para aquele profeta Isaías que devemos ficar atentos. Não devemos agir como esse povo ou alguém que está acima desse povo está querendo conspirar. Porque o que o medo faz? O que o pavor faz? Deixa as pessoas sem pensar. E tem outra tradução aqui que fala assim que não chameis conspiração a tudo que esse povo chamais conspiração, e não temais o que eles temem, e nem entres em
pânico. Uma versão aqui fala que para nós não se apavorar. Deus fala para não se apavorar. Essa versão nos diz para nós não ficar em pânico, desespero. Porque você vai obter tantas informações e você vai acabar entrando nessa conspiração. O lado A joga você contra o lado B. O lado B, para se defender, fala que é o lado A que está errado, então joga você contra o lado A. E você, através do medo, você entra, na que vai ver já está feito. E essa versão que está aqui próxima a mim diz que não chamei de conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. E não tem mais o que ele teme, nem tampouco vós assombreis. Uma versão fala para você não se apavorar, a outra fala para você não criar pânico. E a outra fala para você não se assombrar. O salmista diz que mesmo que você ande no vale da sombra da morte, mal algum venha a acontecer sobre você. Então, nesse momento que nós estamos passando, momentos difíceis, ao ponto de colocar todas as nações, todas as tribos, toda etnia, todos os tipos de crenças em alerta. E o que eles estão querendo fazer? Dessa forma de poder abalar, de poder que isso não venha se agravar mais ainda. Então, os governos, junto com a ciência, resolvem então a fazer com que você fique em suas casas. Aí você, na sua casa, você vê o mal passar. Mas a questão não é tanto você ficar na sua casa e ver o mal passar. A questão aqui onde que o profeta Isaías ele recebe essa mensagem de Deus é que muitos estavam entrando em conspiração. Muitos estavam fazendo as coisas sem saber do que estava fazendo. E aqueles que estão em cima, acima, que querem conspirar, querem tramar algo. Então eles usam esse momento difícil, da qual você está passando, da qual todos estão passando, e muitos entram. Qual o momento difícil que todos nós estamos passando? É um momento de pavor, de medo, quando você vê uma notícia ou ouve uma notícia. Qual a notícia que você mais vê? Você vê morte, você vê desespero, você vê que o mal pode acontecer, se continuar desse jeito, as coisas podem ficar mais graves. E que se não der certo, esse negócio de ficar vendo as coisas só acontecendo, muitas coisas vão se agravar. E
onde que acaba criando pânico, acaba criando o pavor noturno, que muitos já nem conseguem dormir, muitos já nem conseguem respirar, e muitos ficam assombrados, né? Com medo até da sua própria sombra. A vida acaba virando um tipo paranoia. E Deus fala aqui para nós que não devemos se envolver com esse tipo dessa situação. Devemos sim nos ajudar, devemos sim ter a atenção de estar ciente do que está acontecendo, mas não por meio de uma conspiração, ou por meio de um grupo, ou por outros meios. Sabemos que se você fazer uma auditoria para todo mundo e perguntar o que eles mais querem nesse momento, é poder sair, sair, dos seus aprisionamentos, como dizem, que você está sendo preso dentro de casa. Para Deus você está sendo guardado, está sendo protegido. Mas para muitos você está sendo preso. Porque o que muitos querem nesse momento não é procurar sair de suas casas e ir para um passeio, pegar suas famílias e ir passear. Outros querem visitar uns parentes mais próximos, ou uns parentes que estão longe. Outros querem procurar uma diversão, uma distração, ir para suas praças, ir para onde que tenha alguma atração na cidade. Então, as pessoas querem fazer isso. Muitos vão procurar diversões em todos os cantos. Não querem ficar dentro de casa. E também tem já aqueles que querem sair das suas casas, voltar às suas práticas religiosas, onde que muitos vão para as suas igrejas, para os seus cultos, e voltar a ter uma vida normal. Então, na cabeça de todo mundo, o que mais eles querem é isso, que esse mal, que esse momento difícil está acontecendo, passe logo, e que todos venham a viver uma vida tranquila, a viver uma vida normal, onde que todos possam fazer o que já estavam fazendo uns 3, 4 meses atrás, ou até um mês atrás, onde que muitos estavam em suas festas, muitos dando para o casamento. E ninguém ia esperar que um dia ter que ficar, se resguardar. Mas esse período, esse momento difícil, tem algo para nós como lição. Sabemos aqui que esse texto aqui de Isaías capítulo 8, versículo 12, o contexto é sobre guerras, sobre aliança com o inimigo,
se juntar suas forças para poder ir guerrear outros povos. E o rei então estava chamando o povo para poder fazer isso. Por quê? Porque o povo sempre foi acostumado, a nação sempre foi ensinada, né? A nação de Israel foi ensinada que antes de fazer qualquer plano, antes de você entrar em qualquer plano, né, sabemos que tinha a direção de Deus. Deus estava à frente. Nada podia fazer sem a direção de Deus. Nenhuma posição devia ser tomada sem o sacerdote principal ali, no caso, seria, ou senão, no caso aqui, o profeta. Primeiro buscar a Deus, o sacerdote buscar, né, em suas orações, em suas intercessões, pedir para Deus uma direção. E o profeta, como boca de Deus, falaria ao povo qual foi a decisão que Deus tinha tomado. Então Isaías aqui ele está dizendo para o povo de Israel, para aquele povo ali naquele momento, que devia ter tomado cuidados, todos os cuidados, para não entrar, né, nessa conspiração. Não, mas estão falando que é a teoria da conspiração, é algo tramado, é algo secreto, algo que foram feito. E temos que saber quem que foi o cabeça, e vamos atrás desse cabeça eliminar. Ou se não é porque querem destruir certa nação, ou nação contra nações, é poder econômico. Então sempre vai surgir um fato. Então isso, esses pensamentos de jogar um contra o outro, nesse momento é uma isca fácil. Uma isca fácil onde que todos estão passando por motivo de insegurança. Todos estão passando por os pavoros noturnos. Mas nós temos que ter confiança em Deus. Se Ele está falando para nós não temer o que eles temem, que é para nós ficar tranquilo, para nós não se apavorar, para nós não se assombrar, para nós não criar pânico. Então nós vamos ficar com o que o Senhor está dizendo aqui na Bíblia do profeta Isaías. Mesmo que estão todos jogando um contra o outro, aí você fica sem direção, você não sabe o que fazer, então você fica, né, sem pensar o que fazer. E quando você vai perceber, você já está envolvido e você já é mais um que tem, como eu falo, né, tem medo até da sua própria sombra. Você cria um medo dentro da sua mente, da sua cabeça. E onde que você vê, onde que você toca, tudo o mal está ali. E porque você sabe que a vida possa voltar ao normal. E o profeta Isaías está dizendo para o povo que nós não devemos se juntar com essa turma.
se juntar com essas ideias, né, com essa linha de pensamento que eles possam estar tendo nesse momento. Cada um fala de uma maneira diferente, cada um quer trazer um grupo para eles. O outro quer trazer outro grupo, então fica grupo contra grupo, né, pensamentos contra pensamentos, achando que qual que está mais certo. Porque se nós analisarmos aqui, a palavra está dizendo que nós não devemos participar dessa conspiração. Nós não devemos se juntar, nós não devemos temer o que eles dizem. O que mais nós podemos estar ouvindo nesse momento? Poucas palavras de vida, poucas palavras de alegria. É só medo, morte, perdas e percas. A economia tem medo de estar naufragando. O povo tem medo porque não está tendo aquilo que ele sempre manteve. O governo está perdendo o controle da situação. A saúde está perdendo o controle. A ciência não sabe o que fazer. E é o que você mais ouve. Você não ouve que alguém está se dedicando para que esse mal possa passar, que esse sofrimento possa passar. E Deus, Ele olha para tudo isso. E Ele observa cada passo que nós estamos tomando. Até nós como igreja. O que nós temos ouvido, o que nós temos feito e o que nós temos que fazer. Na vida normal, todos querem sair de suas casas, praticar o que eles faziam. Como relatei, uns vão procurar suas diversões, outros vão procurar visitar familiares longe ou de perto. E tem aquele grupo que vai para cultuar as igrejas. Tem outros que nunca colocaram um pé dentro de uma igreja. Tem outros que nunca pensam em ir para uma igreja. Mesmo que passe esse sofrimento, mesmo que passe esse momento difícil, mesmo que alguém presenciou a tristeza ali na família, mas para eles, quando tudo isso passar, volta ao normal. Ninguém vai pegar como lição. Aí ele, o que ele faz? Ele acaba criando um grupo, de que não há necessidade de ir para a igreja, não há necessidade de buscar um Deus, um soberano, um único Deus que nós cremos. Que isso daí foi mais uma situação, como houve muitas outras atrás, e que nós conseguimos passar. Então, diante de tudo isso, quando tudo isso acabar, todo mundo volta às suas práticas normais. Todo mundo volta a fazer o que faziam antes. E onde que fica a lição de tudo isso?
que nós temos que aprender daqui para frente, com tudo isso que está acontecendo. Não é a hora de nós refletir, não é a hora de nós analisar e poder observar que daqui em diante, daqui para frente, ou até nesse exato momento, nós devemos ter a nossa própria consciência, ter a nossa própria decisão diante de Deus, diante da palavra de Deus. A salvação ela é individual, porque alguém da minha família não quer, ou alguém do meu grupo não quer, não acredita, não crê, eu também não vou fazer isso. Isso se torna uma conspiração também. Quanto à salvação, ela fica individual e você é manipulado por outras pessoas. Conspiração é isso, você está sendo manipulado por outras pessoas. Nós sabemos que o tempo é difícil. Sabemos que muitos, se forem parar para fazer um censo, uma análise, todos querem voltar às suas vidas normais, aos seus trabalhos, as suas práticas, os teus costumes, os teus mesmos pensamentos. E esquece de que tudo tem uma lição. A Bíblia sempre relata que quando Deus vai chamar a atenção do povo de Israel, para dizer: Israel, lembra que eu tirei você do Egito. Lembra que você estava lá na aflição, você estava lá no sofrimento. Vocês com as suas arrogâncias, com as suas durezas de coração, ainda que vocês estavam tanto vivendo aquela vida de conspiração que o Egito colocou dentro das suas cabeças. Foi difícil, vocês ficaram 40 anos rodeando por um caminho que podia ser por 10 dias, 2 semanas, vocês já estavam no lugar preparado que eu tinha dado para vocês, mas vocês vinham com aquela mente suja ainda. E muitos hoje de nós ainda têm as mentes sujas. Mesmo que depois tudo isso possa passar, ou hoje ou amanhã, de repente esse mal já não mais existe, mas esse mal é uma sombra do futuro. Infelizmente ainda, em cima dos relatos bíblicos, isso ainda é um princípio das dores. E que não é o fim. Então Deus, Ele quer nos alertar, Ele como igreja, nós que ainda que procura manter os nossos olhos fixos às palavras do nosso Deus, mas dentro da igreja, nós temos que ter a noção do que nós estamos vivenciando. Se eu vivo pela fé mesmo em Deus, ou se eu busco algo, ou se eu pratico a palavra de Deus. Eu posso ser envolvido também. Jesus Cristo, Ele nos alerta, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado até com o próprio Satanás, que ele pode entrar dentro da igreja com um sapatinho de ovelha, sentar ali no meio dela ali,
e enganar todos. Então nós devemos tomar cuidado também com aquilo que nós ouvimos ou nós praticamos dentro da nossa própria igreja, dentro, né, do lugar onde que nós devemos buscar adoração a Deus. E com os momentos que nós estamos passando, nós não devemos entrar em conspiração de ninguém. Não dar ouvidos para esse tipo de conspiração. Não temer o que eles temem. O apóstolo Paulo fala aqui, que tudo é vida com Cristo. Tanto morrer como viver é lucro com Cristo. E aqueles que não têm esse conhecimento, que não têm essa segurança, nós como igreja, o que nós temos que passar para estes? Qual é a segurança? Porque o que eles querem também é o que nós estamos querendo. Eles querem voltar a uma vida normal e nós como igreja também queremos voltar a uma vida normal. Mas o que eles vão aprender quando tudo isso voltar ao normal? E nós como igreja, o que nós vamos aprender daqui para frente? Como que nós vamos começar a agir daqui para frente? Porque desde que eu conheço essa situação que está passando tanto a igreja como todas as nações, todos os povos, nunca houve como antes, ao ponto de fecharem tudo, ao ponto de proibirem quase tudo. Então, Deus ele fala através da vida do profeta Isaías que não entre em conspiração do que o povo está chamando de conspiração. Não deve temer aquilo que eles estão temendo. O que eles mais estão temendo nesse momento? Não é de se contrair, aí fica naquele cada um para si, Deus para todos. Salve quem puder. E nós como igreja, e o que nós vamos aprender daqui para frente? Deus ele usa dos seus meios para falar conosco e para falar com o povo. Ainda ele está chamando um povo. Ainda Deus está formando uma nação de sacerdote. Ainda Deus está chamando uma nação de seus eleitos. A igreja ainda não está fechada. Porque quando a igreja estiver fechada, quando a igreja estiver do jeito que Deus pensou, aí sim pode vir o fim. O Espírito Santo que está na nossa vida, que nos dá direção, vai ser retirado dessa terra. E nós como igreja vamos subir. E vamos junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E fica ali permanente, fica ali uma vida plena com Deus. E nós vamos ver que muitos ficaram para trás. Que mesmo nos momentos difíceis que eles passaram,
Eles ainda não deram consciência, né? Não tiveram conhecimento, porque ficaram presos a um grupo que planejou algo, a um grupo que tramou algo, a um grupo que conspirou algo, né? Aquelas mentes cauterizadas. Então eu quero deixar para vocês, quero deixar para todos, independente não de suas crenças, né? Independente se é praticante ou não, porque aqui esse mal que está acontecendo, ele está indo para todas as tribos, todas as nações, todas as formas de cultuar deuses. E eles têm vários costumes, várias maneiras de poder expulsar esse mal. Se a ciência não der jeito, então o Deus deles vão dar jeito. E nós sabemos que tem aquelas crenças absurdas. E só que nesse exato momento nós devemos fazer o que está escrito aqui, ó. Não se envolver com o que se fala de conspiração. Não temer o que eles tanto dizem que pode acontecer, o que está acontecendo. Aí você acaba virando, né? Você acaba virando aquela pessoa que tem medo da sua própria sombra. Que tem medo até do seu próprio respirar. E Deus, ele mesmo com todo esse sofrimento, esse medo, esse pânico que o povo está passando, né, as nações, todas as línguas, todas as tribos estão passando, porque não é uma coisa local, é uma coisa universal, que é para nós nos tranquilizar. Ele fala para nós não se apavorar, para nós não se assombrar, para nós não criar pânico. Mas quem é que pode ficar tranquilo nesse momento difícil? Nós como igreja, né, aquele que conhece a palavra, sabe que está registrado em Mateus 24, que está registrado em Apocalipse. Ainda não é o fim. Então nós podemos nos tranquilizar. Mas e aqueles que ainda nunca ouviram falar disso, ou seja, já ouviram, nunca deram atenção nenhuma? O que eles podem trazer para eles como lição? O salmista, quando ele fala assim, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque ele tinha a certeza de que ele servia a um Deus que o protegia. E nós temos a certeza de que Deus nos protege. A garantia da proteção de Deus. Ele fala que para nós, ele fala assim para o profeta Isaías, fala, não se apavorar. Não se apavore do que está sendo comentado lá fora. Ouve a minha voz. E é o que nós devemos fazer. Deixar de ficar ouvindo
lado A, lado B, lado C, lado D, né? O grupo que quer conspirar um contra o outro, e nós ouvir a Deus. E que nós não devemos se apavorar, devemos ouvir a Deus, devemos ter a noção de que Deus está querendo passar para nós. E a partir de agora, né, todos os dias, até quando esse mal passar, nós ter a certeza de que Deus está nos protegendo. Independente ou não de qual situação que possa estar acontecendo, o que vai acontecer, Deus está nos protegendo. Eu recordo uma vez que a passagem bíblica que fala que quando Jesus ele sobe ali no alto, ele olha para Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te juntar com uma galinha, ajusta os seus pintinhos ali debaixo das suas asas. Só que nesse pavor que o povo está passando, nesse temendo, né, naquilo que uns falam, outros falam, outros divulgam, outros mostram. Aí o povo fica com medo, o povo fica em desespero. E será que Deus lá do alto não quer fazer como o Senhor Jesus queria fazer ali com Jerusalém, se ajuntar para debaixo das suas asas? Aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, ele está protegido. E saber que Deus está no controle de tudo. Isso aí está mandando para falar aqui pelo profeta Isaías, que nós não devemos participar de certos grupinhos, né, de conspiração. Não dar ouvidos do que eles estão falando, não temer o que eles dizem que, né, o negócio está feio, o negócio está difícil mesmo, vai todo mundo pro buraco, vai todo mundo morrer. Aí você entra na onda e você acaba ficando com medo. Não temer o que eles dizem, é a palavra do Senhor. E não se apavorar. Uma segurança total, não temer o que eles dizem e não se apavorar. E para me poder fechar aqui, eu quero ler o capítulo 9, versículo 2, que Isaías ele relata assim: o povo que andava em trevas, é o que nós estamos vivendo agora, uma escuridão total, um deserto total, muitas coisas abandonadas, muitas coisas vivendo uma vida com medo, trevas, inseguranças. E esse povo viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que nós possamos saber que Deus ele nos protege. E temos que dar ouvido à voz de Deus. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós como igreja possa ter a direção para dar ouvidos a Deus. E não participar de nenhuma conspiração, não participar de nenhum boato do que estão dizendo por aí. E que nós não devemos temer o que eles dizem, o que eles fazem. E devemos nos proteger, nos ficar tranquilo. Deixar que até aqui o Senhor nos ajudou e vai nos ajudar até a vinda dele. E para que aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, e aqueles que
habitava na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, de uma forma ou de outra, em qualquer canto que nós vamos estar, a luz do Senhor vai nos alcançar e vai nos tirar dessa escuridão. É o que eu deixo para vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.